Então, a partir de qual momento que a pessoa abre uma porta tão grande que ela dá essa brecha para que o inimigo entre nela e tome atitudes e transforme a vida dessa pessoa? Como que funciona isso? Normalmente são pessoas que já estão com a mente bem escravizada, né? Porque ele entra na consciência, né? Ele acaba trazendo... talvez, normalmente essas pessoas são pessoas que têm uma perturbação muito forte na mente, são pessoas que têm muito ódio no coração, são raízes muito profundas que dão uma legalidade tão grande ao ponto desse espírito ele manifestar, porque ele já está ali, ele só manifesta, entende? Então, tem até um texto aqui que eu quero ler aqui, que eu acho que vai ser muito importante, que fala justamente sobre a natureza humana, né? Sobre o Espírito de Deus, a natureza humana, que é o livro de Gálatas, capítulo 5, só para você entender a guerra que é, né? Entre a nossa natureza humana e a questão espiritual. Olha como que diz o texto, ó. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim, ó. Eu quero dizer a vocês o seguinte, na tradução NTLH. Deixa que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Fala de domínio, tá? Aí diz assim, ó. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Olha que guerra que é. Olha só. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo dessa lei, desse jugo. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas como imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os excessos de raiva. Olha, fala até de excesso, porque sentir raiva é normal, entendeu? Mas o excesso, a ambição, o egoísmo, a desunião, as divisões, a inveja, as farras e outras coisas parecidas como essa. Olha só. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aí vamos lá. Mas o Espírito de Deus produz totalmente o oposto. Você percebe? É o oposto. Ó, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe julgo. Olha só, as pessoas que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Olha só. Então isso aqui é muito poderoso. Quem precisa controlar a nossa vida, dominar a nossa vida? O Espírito de Deus. Então, se me falta equilíbrio, é com Deus que eu preciso falar. Certo. Mas eu não tenho só que falar para Deus, Deus, eu preciso de equilíbrio. Não. Deus, eu sou assim, reconhecimento. Eu sou assado, mas eu não quero mais isso para minha vida. Isso me envergonha. Não tem nada a ver com o seu evangelho. É olhar para isso. Qual que foi o grande problema de Adão lá no paraíso, quando ele errou? Primeiro que ele se escondeu. Se esconder é normal. Quando a pessoa erra, a pessoa fica com vergonha. Certo. Agora chegar e falar para Deus, foi a mulher que você me deu? É muita covardia, né? Porra. Você tá entendendo?
E tem muita gente assim. Não, eu sou assim porque o meu marido. Não, porque eu sou assim por conta do... Não, você é assim porque você decidiu ter essa vida. Não, mas porque eu sou assim, eu saí da igreja porque me feriram. Você saiu da igreja porque você permitiu que te ferissem. Agora, eu decido ter na minha vida quem eu quero. Se eu tenho alguém do meu lado, o irmão lá da igreja não me respeita porque eu não dei limite para ele. Boa. A partir do momento que eu der limite para essa pessoa, ela vai ter que me respeitar. Você tá entendendo? Entendi. Então nós temos que parar de querer fugir das coisas, sabe? Fugir das responsabilidades. Porque a gente foge das responsabilidades e a gente dá o controle da nossa vida na mão do inimigo. Agora, quando eu olho para tudo isso e falo, não, se a minha vida tá assim, é culpa minha, eu dei legalidade. É verdade, pastor, quando eu olho para a história dos meus pais, hoje é parecido com a minha história, mas hoje Deus está dizendo para você tem autonomia de mudar esse percurso. Olha só. Você tem autonomia. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para dar decisão nas nossas mãos. Você está vendo aqui no Novo Testamento, Deus dizer o quê? O domínio da sua vida precisa ser com o Espírito de Deus. Senão, se você deixar a sua carne falar mais alto, você vai ser escravo disso. Você está entendendo? Entendi. Então nós temos autonomia. A gente só precisa decidir. Decidir o que nós queremos da nossa vida. Boa. E aí, pastor, quer comentar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu estava pensando também, pastor, aqui dentro das igrejas, por exemplo, assim, nas igrejas, a gente percebe, eu frequento igreja, a gente percebe o quanto que existe uma luta espiritual dentro da igreja, né? Exatamente. A gente percebe que existe sempre uma busca de quebrar, digamos assim, a espiritualidade dentro da igreja. Esse lance, tipo, por exemplo, fui na igreja domingo, a gente percebe aquela unção na igreja do pastor Elias, tem que fazer uma visita lá também, pastor. Esperando, hein? Pode deixar, vai rolar. A gente percebe o quanto essa batalha dentro da igreja, ela é muito forte. A gente percebe isso. Percebe que os pastores têm tentado brigar assim muito forte com o mundo espiritual dentro das igrejas. E quem está fora da igreja, quem não está vivendo dentro da igreja, não consegue entender essa batalha. Não consegue perceber e, tipo, de alguma maneira também fala, mas por que isso só acontece dentro da igreja? Você consegue imaginar um pouco disso, pastor? E por que as pessoas não conseguem entender que dentro da igreja essas batalhas são travadas de uma maneira mais poderosa? Pode falar, pastor Elisa, um pouquinho aí. O que você acha disso? Porque, tipo, eu já ouvi relatos, por exemplo, assim, a esposa vai na igreja e o marido fica do lado de fora. Sim. Entendeu? Ele não entra na igreja, às vezes até por uma questão de uma religiosidade diferente. Aí fica o marido e a mulher lá, aí fica aquela briga espiritual ali dentro, a mulher e o cara, aí tipo, aí depois, ou às vezes é invertido, e a batalha ali dentro da igreja é tremenda. Pode falar um pouco sobre isso, pastor? Primeiro que existe uma mentalidade de muitos cristãos que acham que na igreja os demônios não vão. E muita gente que pensa assim, né? Mas como eles não vão, se pessoas que não conhecem Jesus vão lá? Entende? E muitas delas são pessoas que são escravizadas por uma força do inimigo. Então o inimigo vai na igreja sim. E ele vai lutar. Ele vai lutar. Se não fosse assim, então não havia manifestação de pessoas, né? Possessas por espíritos opressores lá dentro da igreja. Então, os espíritos, eles vão na igreja sim. E detalhe, nem mesmo a Bíblia mostrou em algum momento que a igreja seria livre disso. A Bíblia, pelo contrário, ela mostra que haveria sim uma ação, haveria uma espécie de ataque dessas forças, porque eu me lembro que quando Jesus está conversando com Pedro, numa certa ocasião, ele diz assim, sobre essa pedra, ele chama Pedro, ele diz, Pedro, tu és Pedro, né? No original tu és pedra, né? Sobre essa pedra, Jesus foca nele. Tem algumas pessoas que mudam a ideia dizendo que Jesus está fundando em Pedro a igreja.
Sim, eu Porque fiz, pastor. Pedro é pedra no original, né? Mas Jesus está apontando para ele, está dizendo, só que é sobre essa pedra que eu vou fundar, estabelecer, colocar a minha igreja. Aí ele libera uma palavra agora. Ele diz, ó, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra ela. Então, o que ele está dizendo aí, se a gente for fazer uma exegese, né? Dessa expressão, dessa frase, ele está dizendo assim, ó, eles vão lutar, eles vão tentar cercar, mas eles não vão prevalecer, não haverá como prevalecer, eles não vão conseguir. A igreja do Senhor sempre será mais forte. Então a gente, como pastor de igreja, pastores de igreja, a gente chega e entende que tem dia que a atmosfera, Dani, está pesada. A gente chega no culto e diz, meu Senhor. Acontece, pastor? Acontece. Sério? Aí a gente tem aquele senso, né? Você olha e diz, opa, vou colocar a igreja para orar agora. Aí já convoca a intercessão que já está meio por lá, nós vamos levantar um clamor aqui. Nós precisamos levantar um clamor aqui, nós vamos fazer uma guerra agora aqui. Esquece toda a liturgia, esquece, nós vamos para a guerra. E ali começa. Daqui a pouco, né, eu me lembro do meu irmão, que não, aquilo é uma figura, ele falava assim para mim, Lia, quando você escutar lá na igreja, aquelas irmãs que começam assim, o bicho era terrível, né? Pode saber que começou a ferver o negócio. Ele falava, né? Isso aí é um termômetro aí. Aí eu começava, quando eu escutava isso na igreja, eu lembrava dessa frase dele, né? E é verdade, daqui a pouco você começa a ver que começa a fluir. É assim, se o povo tivesse noção, né, Dani? Uhum. E abrir os olhos.